Daí começou, então, né, diante de toda essa polêmica que vocês pesquisadores começaram a levantar ali nas redes sociais, falar que esse negócio está irregular, tem alguma coisa estranha acontecendo, foi levantada então a hashtag o Birajara belongs to BR, e foi uma hashtag que fez bastante barulho nas redes sociais, né? Começou, obviamente, ali entre os pesquisadores, entre os fãs de paleontologia, entre a galera da ciência, mas logo se espalhou para todo canto, né? Jornais falaram do caso, teve influenciadores de outras áreas, tipo cultura pop e tudo mais, que falaram sobre o caso. Então, foi algo que deu um bafafá. E, assim, é preciso lembrar que o Birajara, ele foi o caso mais famoso assim de um fóssil traficado para fora do país, mas ele não foi o único, não foi o primeiro e infelizmente temo que não será o último, né? Mas quiséssemos que fosse. Esse tipo de fóssil, né? Às vezes fósseis excepcionais. Então existem casos e mais casos de fósseis desses em museus da Europa, né, principalmente do norte global, na Europa, Estados Unidos. Então, o Birajara não é o único, mas foi o que começou esse bafafá e essa, dá para dizer, conscientização em cima do tráfico de fósseis. Né? Que o tráfico de fósseis, eu sempre vi essa discussão, mas era algo mais restrito a quem gosta do meio, a quem estuda o meio, a gente que gosta de paleontologia. Mas o Birajara furou a bolha, né? Então, por isso que foi um case de sucesso aí. Teve ali a hashtag, a gente indo no perfil do museu, comentando nas Olha, fotos do depois de case de museu. sucesso, eu vou abandonar aqui. Tchau, gente. Foi, porque Porra, estou, Alberto. foi um case de sucesso. Depois de toda essa movimentação, né, nós recebemos a notícia de que ele vai retornar. Sim, prometeram retornar. Só que antes da gente falar desse novo desdobramento, né, antes de falar desse novo desdobramento, tem uma outra coisa que achei revoltante na época que vale a pena mencionar. E depois que estourou, né, a primeira onda do Birajara Belongs to BR, acho que foi a Sociedade Brasileira de Paleontologia, entrou em contato com o museu onde o fóssil estava e tal, pediram para devolver. Eles simplesmente meteram, não, a gente tem uma lei aqui na Alemanha que diz que nenhum material trazido antes de 2007 precisa voltar e não sei o quê. Ou seja, para eles, a lei da Alemanha valia mais do que a lei brasileira para o retorno do fóssil, então eles disseram, não, vai ficar com a gente, né? Essa aí foi assim... Se eu ri com a carta, essa aí foi minha nossa. Então, é legal contar essa história. Você falou um monte de coisa que eu fiquei com vontade de comentar, que é... Por favor. Sim, o Birajara não foi o primeiro fóssil, é muito importante a gente reforçar isso. Não foi a primeira luta pela repatriação, é muito importante dizer isso. Isso acontecia há muito tempo. Mas eu assino embaixo, e você tem completa razão quando você disse que foi o primeiro que furou a bolha e se tornou parte de uma luta pública. As antigas lutas, elas ficaram muito entre os acadêmicos, né? Inclusive uma discussão que não tinha sido tão antiga, que era da Tetrapodophyes, que é a tal da cobra de quatro patas, de quatro patas. O lagarto, que está numa coleção particular na Alemanha também, e que envolve um dos caras que está no artigo do Birajara também, né? Enfim. Foi feio. Que coisa, né? Foi noticiado, foi para a Folha de São Paulo, inclusive, mas a discussão ficou muito entre os acadêmicos. Então rolou bate-boca, rolou baixaria entre acadêmico. Então teve carta de um para o outro, e aí a sociedade responde. Foi feio, mas nunca tinha tomado o espaço público. O Birajara, de fato, ele veio numa época muito especial. E não foi à toa que lá no começo, quando eu estava contando a história, eu fiz questão de enfatizar que a gente estava no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, esperando o Natal. Isso foi um fator muito interessante. A gente tinha nas mãos redes sociais, coisas que, tá bom, antes tinha, mas redes sociais diferentes, poderosas, com novas ferramentas, como, por exemplo, as hashtags. E tava todo mundo em casa, né? Quando esse artigo saiu e aconteceu aquilo. Eu falei que foi um timing muito ruim pro artigo deles terem saído, porque se tivesse saído no meio
sei lá, de um ano normal, todo mundo trabalhando, talvez pouca gente tivesse prestado atenção, mas estava todo mundo em casa, aborrecido. Sai esse artigo, né? A gente usa a ferramenta do Twitter, que é tempo real, né? A discussão em tempo real. Uma outra ferramenta poderosíssima, que são as hashtags que reúnem conteúdo, reúnem discussão, reúnem pessoas. Pouco depois de alguns movimentos muito importantes que se centralizaram em torno de hashtags, como o próprio Justiça para George Floyd e outros, né? Campanhas e ativismos em torno de hashtag. Então, as pessoas engajaram muito rápido nisso. E as pessoas, elas se sensibilizaram com a história e resolveram realmente se envolver com aquilo. Então, sim, foi o primeiro, ele não é o único, não é o primeiro, mas foi muito especial por conta disso e pelo fato de ser um dinossauro. Não é um lagarto de 4 patas, uma cobra de 4 patas, é um dinossauro. Dinossauro. Né? É o que a galera gosta. Como o Johnny fala, o dinossauro ofusca todos os outros táxis fósseis. Então, eu tenho absolutamente todo carinho e respeito por todos os invertebrados, plantas, ótimo, mas, gente, o dinossauro, ele é a vedete da paleontologia, ele chama a atenção. Da mesma forma como a gente usa o mico-leão dourado como uma espécie bandeira para falar sobre conservação ambiental, usar um dinossauro é uma bandeira para falar sobre repatriação e criticar o caso do tráfico de fósseis. Aí voltamos para o museu maluco, metendo a louca e postando, né, a resposta que tinha dado para a Sociedade Brasileira de Paleontologia, postando essa resposta. Na verdade, tem um timing aí, viu, Alberto? Foi assim, a Sociedade Brasileira recebeu a resposta, a gente recebeu essa notícia, fomos para as redes sociais e anunciamos que a resposta tinha sido essa, usando a hashtag. Explodiu a hashtag pela segunda vez. Então, a primeira explosão foi lá no começo, quando saiu o artigo. Aí o artigo é removido temporariamente. Aí diminui. Aí depois passa um tempo, assim, pontual, né? Algumas atividades pontuais. Aí tem esse comunicado da Sociedade Brasileira de Paleo. A gente leva isso para as redes e aí veio o segundo pico com força. A segunda onda veio violenta. Em resposta a essa onda violenta, e já estava rolando hashtag Ubirajara belongs to BR lá no Instagram do museu, o Instagram do museu resolve postar esse statement, em que fala basicamente que, de acordo com uma convenção da Unesco, que eles tinham ratificado recentemente, 2003, se eu não me engano, uma que a gente ratificou aqui o Brasil em 1970, tá? Como o fóssil tinha entrado antes, então significava que ele não estava dentro do que era dito por essa convenção, então eles não eram obrigados a devolver. Então era da Alemanha. Caraca, bicho! Então foi assim, foi uma onda, aí veio igual, fazendo uma analogia horrorosa com o Covid aqui, né? Que emendou numa outra onda. Aí você teve um sinal incrível, assim, de uso da hashtag em resposta a esse statement do museu. Cara, não passou nem 5 dias, caiu a página do museu, caiu o artigo definitivamente. Então, que é um indicativo muito forte de que a campanha em torno da hashtag causou não só remoção temporária, mas causou também um abalo sísmico lá no museu e na revista suficiente para remoção. Não foi a única coisa que causou isso, é importante, né? Foi a ação da Sociedade Brasileira de Paleontologia lá conversando e entrando em contato com a revista, mas sem dúvida a pressão pública agilizou o processo, acompanhando outras histórias em que o desenrolar é muito mais lento. A pressão pública foi fundamental.